Vamos lá, a gente está no Daf Beta Amud Beta, a gente terminou a Mishnah, certo? A gente viu todos os casos, discussões, quando que tipos de Corban perdoam que tipos de pecados. Agora a gente volta para a nossa Mishnah. Pergunta a Gemara é o seguinte, olha, Mirdei, Tana Mimakot Salik. O nosso Tana, a Masechet anterior, na ordem das Masertot, certo? Quando o Rebbe colocou as Masertot, ele colocou elas em ordem. A Masechet anterior, a Masechet Shvuot, é Masechet Makot, que a gente acabou de estudar. Mishnah de Tana e Shvuot. Por que logo depois de Makot vem Masechet Shvuot? Por que Rebbe colocou essa ordem? Qual a ligação entre as duas? A primeira não tem ligação nenhuma. Responde a Gemara, Mishum detane chayav al rosh taim, echad mikan vechad mikan. Já que no fim de Masechet Makot a gente trouxe uma lista de pecados que tem sobre eles o castigo de Malkot, certo? E lá um dos pecados que aparece no fim é o seguinte, quando a pessoa raspou a cabeça dele. Quando ele raspou a cabeça dele e deixou a parte de cima, que era algo que o Rambam traz, que era costume entre os padres idólatras, então é proibido fazer isso. Tá, então aparece na nossa Mishnah, alguém que ele raspa tudo em volta da cabeça, na altura da orelha, e deixa só a parte de cima. Ele tem duas proibições, uma de um lado e uma de outro, e a Mishnah continuava falando, Vela Zakan, virando Amud, Gimel Amud Aleph, Vela Zakan, Shtaim Mikan, Veshtaim Mikan, Vechad Milemata, e também alguém que faz a barba, se ele raspa toda a barba, ele tem cinco proibições, duas de cada lado, onde são os ossos, onde conectam o maxilar e a parte de cima, e uma na parte de baixo, certo? Tem cinco proibições no fazer da barba. Alguém que raspou a barba inteira, ele tem cinco proibições diferentes. Então, já que na Mishnah apareceu Hada de Mihai Valatartei, já que apareceu na Mishnah, no caso do cabelo, certo? É uma coisa que ele fez, ele cortou todo o cabelo, ele fez duas proibições, então já que apareceu esse conceito de um ato com duas proibições, tá na Shvot, Shnaim Shem Arba. Então, de um ponto de vista técnico, Shvot também. Shvot, a gente viu que tem duas proibições que se tornam quatro. Proibições sobre juramento futuro e juramento passado, que pode ser de um ponto de vista positivo ou negativo. Eu juro que eu comi alguma coisa, mas eu não comi. Ou eu juro que eu não comi e eu sim comi. Então, são dois juramentos em falso, dois juramentos em falso, certo? Mentirosos ligados ao passado, e dois juramentos futuros que podem ser transgredidos. Eu posso jurar que eu vou comer alguma coisa e não comer, ou jurar que eu não vou comer e sim comer. Então, já que é dois que são quatro, igual aqui a gente tem uma proibição que é dividida em duas, aqui são dois que são quatro, então a nossa Rebbe colocou as Mishnah próximas uma outra, ou seja, realmente é um motivo puramente técnico e não tem nada essencial que liga Masechet Shvuot com Masechet Makot. Pergunta agora é o seguinte, olha, outra pergunta. Maishna hadetane lelekulhu, maishna gabe etziot shabat, maron negaim de lokatane lelekulhu. Pergunta agora é o seguinte, olha, a nossa Mishnah é a Mishnah de Shvuot, certo? Vai falar sobre juramentos. Essa é a meta da Masechet. Então, tá bom, juramentos tem dois que são quatro. Tem outras coisas que têm a mesma ideia, dois que são quatro, como a gente viu na Mishnah. Shabat tem dois que são quatro, certo? A proibição de Shabat é tirar de casa para a rua. Tirar de casa para a rua pode ser feito através do dono da casa ou através do pobre. Então são dois, o dono da casa que põe para fora, o pobre que tira da casa para fora. Dois que são quatro, porque a proibição de Shabat não é só pôr de dentro para fora, e também de fora para dentro. Então se o pobre põe uma coisa da rua para dentro da casa, ou se o dono da casa puxa uma coisa da rua para dentro da casa, também são mais duas proibições. Marot e Negaim, as manchas brancas, são duas cores que aparecem na Torá, e cada uma tem uma derivada das quatro cores. Também são dois que são quatro. E com relação a idiota Tumá também, com relação à impureza do Beit HaMikdash, são dois que são quatro. A proibição original é quando o cara esqueceu que estava impuro e entrou no Beit HaMikdash ou comeu Korban, mas tem quatro casos em que ele sabia que ele estava impuro, mas ele esqueceu que aquele é o Beit HaMikdash ou que essa carne é de Korban. Então também são dois que são quatro. Agora, pergunta a Gemara, quando a gente traz a Masechet, em Masechet Shabbat, quando vai falar sobre Yitzhot Shabbat, dois que são quatro, aparece só de Shabbat. A Mishnah lá não traz o caso de Shavuot, que são dois que são quatro, não traz o caso de Marot Negaim, as manchas brancas, que são dois que são quatro, não traz tudo, traz só o de Shabbat. Em Marot Negaim, na Mishnah que trata sobre as manchas brancas, porque Marot Negaim tem duas que são quatro, tem duas cores que se tornam quatro, então vou por aí. Não trouxe todos os exemplos de todas as coisas que são dois que se tornam quatro.
Porque a nossa Mishnah de Shvot decidiu trazer tudo. Porque a nossa Mishnah de Shvot fala, Shvot são dois, são quatro, Idot Tumá dois são quatro, Shabbat dois são quatro, Moron Negaim dois são quatro. Porque de repente a nossa Mishnah decidiu trazer todos os temas. Fala só sobre Shvot. Se a Mishnah, quando traz um tema, traz todos, certo? Porque são parecidos, então faz a mesma coisa em Shabbat, a mesma coisa em Moron Negaim. Mas se não, se cada tema é um tema por si só, porque a nossa Mishnah decidiu trazer todos. Certo? Essa é a pergunta da Mishnah. Então, mais na HB, Tziot Shabbat Maron Negaim de Lokatain Leukul. Qual a diferença com relação à Mishnah de Shabbat, a Mishnah de Maron Negaim, que não aparece todos os tipos de dois que são quatro, e em Shvot, sim. Responde a Gemara, Amrei Shvot veidot tumah de gabe adade ktivin vedamina adade bekorban ole veore taneleu gabe adade. Vamos lá, seguinte, olha. Shvot e idiota tumah, os juramentos, dois são quatro, e o reconhecimento de impureza, alguém que entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban impuro, que também são dois que são quatro, eles estão escritos próximos um ao outro na Torá, e eles são também parecidos no korban, na Capará. Os dois têm esse conceito de Korban Oleveored, é um Korban que sobe e desce, significando se ele é mais rico, ele traz um Korban mais caro, se ele é mais pobre, traz um Korban mais barato. Então, já que Shvot e Deot Tumá tem essa proximidade, proximidade no lugar onde eles foram escritos na Torá, e proximidade na Capará, no perdão do pecado, tá neleu gabei adada. Então, quando eu trouxe um, trouxe o outro. Já que a gente falou de Shvot, a gente falou e deu Tatumá também, dois que são quatro, porque é mais um tema em que eles são parecidos. Veidete, tá na Tartei, já que a gente já escreveu dois, tá na Kulhu, aí trouxe tudo. Aí trouxe também Shabbat e Moron Negaim. Ou seja, eu trouxe Shvot. Já que eu trouxe Shvot na Mishnah, a Mishnah trouxe também Idiota Tumá, porque eles são parecidos em vários sentidos, estão escritos próximos um do outro. A Capará é através de Korban Oleveored, são dois que são quatro. Já que trouxe dois, já trouxe os outros também. Mas em Shabbat, em outros lugares, traz só cada um por si só. Desculpa, abriu aqui uma pasta. Deixa eu parar um minutinho e abrir de novo, porque não sei se vocês estão vendo a Gemara. Então, já que trouxe um, trouxe o outro. Certo. Pergunta como é o seguinte. Tá na Kul, eu trouxe todos juntos. Patach Beshvot Mefaresh Yedeot Atumá. Pergunta a Gemara o seguinte, algo que eu já falei já na introdução, logo no comecinho do nosso estudo, mas pergunta a Gemara o seguinte, o nosso Tana começa falando de Shvot, são duas que são quatro. Então tá bom, você quer trazer também Yedeot Atumá, Shabbat e Moron Negaim, porque também são dois, são quatro, muito legal, traz todos juntos, tá ótimo, ajuda a pessoa a entender melhor, conecta tudo, cria associações. Mas a nossa Mishnah começa falando de Shvuot, e muda para Idiota Tumá, e depois te traz uma Mishnah inteira, a gente certo, o Daf inteiro anterior falou sobre Idiota Tumá, sobre coisas ligadas a pureza e impureza, que entrou no Beit HaMikdash impuro, etc. Ou seja, a nossa Mishnah mudou de assunto total. Tá bom que ela trouxe pela proximidade do tema, também Idiota Tumá junto com Shvot. Mas por que ela começou a falar de Idiota Tumá? Não é o assunto da nossa Masechet. Responde a Gemara, Idei Dezutrin, Milaio Pasik Shareleu Vedartane Shvot de Nafish Milaio. Fala para o seguinte, olha, já que tem pouca coisa, não tem muito assunto ligado a isso, Idiota Tumá, se ele sabia que ele estava impuro, não sabia que ele estava impuro, esqueceu o Beit HaMikdash, etc. Já que é pouca coisa, já trouxe tudo de uma vez só, nos liberou disso, e depois ele vai voltar para Shvot, certo? Então os dois primeiros capítulos vão falar sobre isso, e o resto vai voltar para Shvot, já que é pouca coisa. A nossa Mishnah aproveitou a oportunidade para falar tudo do assunto e depois ela volta. Agora a nossa Mishnah começa a lefaret, começa a descrever quais são os dois que são quatro. Então, Shvot, Shtaim, Shem, Arba. Shvot são dois que são quatro, qual? Shtaim, quais são os dois originais? Sheochal, Veshelohal, certo? São os dois futuros. Geralmente, o passuco, quando fala sobre a proibição de jurar, é sobre juramentos futuros, em que a pessoa jurou fazer alguma coisa e não fez, ou jurou não fazer e fez. Então, ele jurou que ele vai comer e não comeu, ou que ele não vai comer e comeu. Shema Arba, que elas se tornam quatro, porque a gente pode acrescentar esses juramentos, juramentos passados. Ahalti velo ahalti. Ele jurou que ele comeu, ele não tinha comido. Ele jurou que ele não tinha comido, ele sim tinha comido. Certo? Então, são os juramentos passados são acrescidos aqui. Idiota Tumá Shtaim Shem Arba.
com relação a saber que a pessoa entrou no Beit HaMikdash impuro ou comeu um corban impuro, também dois que são quatro. Quais são os dois originais? Shtaim idiota tumá, ידיעת טומאת קודש וידיעת טומאת מקדש, שאמר בה קודש ומקדש. Os primeiros dois originais são casos em que a pessoa ele esqueceu que ele estava impuro, mas ele sabia que era o Beit HaMikdash, ele sabia que isso era Corban. Esses são os dois casos originais de proibições, que tem quatro casos em que ele sabia que ele estava impuro, mas ele esqueceu que esse é o... Desculpa, os primeiros casos são os casos em que ele esqueceu a impureza dele, ou seja, ele tinha Yediat Tumat Kodesh Vediat Tumat Mikdash, ele sabia que é proibido comer Corban quando você está impuro, é proibido entrar no Beit HaMikdash quando você está impuro, mas ele esqueceu que ele próprio estava impuro, ou seja, o esquecimento dele é ligado à situação pessoal dele. Shemarba, que tem quatro Kodesh Migdash, casos em que ele sabia que ele estava impuro, mas que ele esqueceu que isso é um Corban, ou que esse é o Beit HaMikdash, que não pode entrar lá nessa situação. Então, os dois que são quatro, os dois originais são casos em que ele esqueceu a situação dele, que são quatro em que ele esqueceu a situação de onde ele estava entrando. Ele sabia que ele estava impuro, mas esqueceu que é Corban ou que é o Beit HaMikdash. Yetziot Shabbat, Shtaim Shemarba. Com relação a Yetziot Shabbat, a linguagem Yetziah representa que a proibição que a gente encontra na Torá é de tirar do Reshut Yachid, da propriedade particular, para a propriedade pública. Então, no original tem duas proibições que se tornam quatro. Quais são elas? Shtaim, Otzad de Ani, Otzad de Balabait. Duas originais é quando o Ani é o pobre, certo? É simplesmente representado pelo pobre, porque geralmente a pessoa que está fora pedindo alguma coisa é a pessoa pobre, mas não necessariamente alguém que não tem dinheiro. Qualquer pessoa que tirou da propriedade particular para propriedade particular para propriedade pública, ele transgrediu. Então, Otzad de Ani, Otzad de Balabait. Os dois originais é quando a pessoa que está fora, chamado de pobre, ele tira uma coisa de dentro da casa para fora, ou quando a pessoa que está dentro, o dono da casa, coloca alguma coisa para fora. Essas são as duas proibições originais, tirar da propriedade particular para a propriedade pública. Shemarba, que dá para virar quatro. Achnasad ani ve achnasad balabait. Quando o ani colocou uma coisa da rua para casa, ou quando o balabait puxou uma coisa da rua para casa no Shabat. A gente tem aqui mais duas proibições. Marod negaim, shnaim shemarba. Marod negaim, as manchas brancas que causam impureza também, dois que são quatro. Seet u baheret. Seet e baheret são as cores de branco, as tonalidades de branco trazidas no Passuk. Shemar baset vetoldata, baheret vetoldata. Cada um dos dois tem as suas derivadas. Então, são duas cores brancas que aparecem na Torá, cada uma com a sua derivada, dá quatro cores. Ponto. Agora a gente vai voltar para tentar entender quem é o Tana na nossa Mishnah. Então, na nossa Mishnah, a priori, falou que Shvot Shtaim Shem Arba significa o seguinte, Idiota Tumá, desculpa, a gente vai falar sobre Idiota Tumá, com relação a Idiota Tumá, Shtaim Shem Arba, tem dois que são quatro, ou seja, tem duas proibições com relação à impureza, que é o cara que esqueceu que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash ou comeu Corban, que são quatro, alguém que ele sabia que ele estava impuro, ele só esqueceu que essa carne é de Corban ou que esse é o Beit HaMikdash. Então, a gente falou que tem quatro situações, e a priori, nessas quatro situações, a pessoa que transgrediu isso, que fez essas proibições, ele é Hayav, ele tem que trazer Korban. Pergunta a Gemara, quem é o Tana que diz que nessas quatro situações se traz Korban? Tanto o cara que esqueceu que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash ou comeu Korban, quanto o cara que sabia que estava impuro e esqueceu que esse é o Beit HaMikdash ou que essa carne é de Korban. Quem é o Tana que fala que ele é Hayav Korban, que ele é Hayav nessas quatro situações? Mani Matnitin, quem é o Tana na nossa Mishnah? Lo Rabi Ishmael, Rabi Akiva, a primeira nossa Mishnah não segue nem a opinião de Rabi Ishmael, nem a opinião de Rabi Akiva. Por quê? E Rabi Ishmael, de acordo com Rabi Ishmael, Amar ino chayav al eatid lavo. De acordo com Rabi Ishmael fala que, olha, na verdade a Gemara não está falando somente do caso de pureza e impureza, do Beit HaMikdash, também do caso de juramento. No caso de juramento também, são quatro juramentos, dois futuros e dois passados, que a nossa Mishnah falou que os quatro são proibidos, a pessoa é chayav sobre os quatro. Quem fez qualquer uma dessas proibições, ele tem que trazer um korban. Então, pergunta a Gemara, a nossa Mishnah não pode ser Rabi Ishmael, porque Rabi Ishmael fala que no chayav ela leatid lavo. De acordo com Rabi Ishmael, a proibição de shvuah, alguém que faz um juramento em falso, ele só traz korban sobre juramentos futuros, e não juramentos passados.
Então, a nossa Mishnah aqui falou que tem 4 proibições pelas quais a pessoa pode ser hayav com relação aos juramentos, não é Rabi Ishmael, porque Rabi Ishmael é só hayav sobre juramentos futuros e não passados. E Rabi Akiva, e se a gente tentar explicar que a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Akiva, a Amar, a Elem Tumah, o Hayav, e não Hayav, a Elem Mikdash. De acordo com Rabi Akiva, a opinião de Rabi Akiva é que a pessoa só é Hayav de Korban quando ele esqueceu da impureza dele, mas sabia que era o Beit HaMikdash, sabia que era Korban. Mas alguém que sabia que estava impuro e esqueceu que esse é o Beit HaMikdash, ou que não pode entrar impuro no Beit HaMikdash, ou esqueceu que essa carne é de Korban, nesse caso para Rabi Akiva não é Hayav. Para Rabi Akiva, nesse caso, ele é patur. Então, nossa Mishnah não pode ser Rabi Ishmael, porque Rabi Ishmael fala que só é Hayav sobre juramentos futuros e não passados. E a nossa Mishnah falou que sobre os 4 é Hayav. E a nossa Mishnah não pode ser Rabi Akiva, porque Rabi Akiva fala que só é Hayav quando a pessoa esqueceu da própria impureza, mas não que esse é o Beit HaMikdash. E a Mishnah falou que é Hayav nos 4. Então, quem é o Tana da nossa Mishnah? Responde a Gemara, e vai ter Rabi Ishmael e vai ter Rabi Akiva. Dá para explicar que a nossa Mishnah é de acordo com Rabi Ishmael e dá para explicar que a nossa Mishnah é de acordo com Rabi Akiva. Os dois conseguem ser o Tana da nossa Mishnah. Como? E vai ter Rabi Ishmael mem lechiuv mem leptur, e vai ter Rabi Akiva mem lechiuv mem leptur. Fala Gemara o seguinte, olha, quando está escrito na Mishnah que é proibido, a nossa Mishnah não falou que é Hayav Korban. A nossa Mishnah falou que com relação a juramentos tem 4 proibições e com relação a Tumá e Tará do Beit HaMikdash tem 4 proibições. Não falou que é Hayav Korban nos 4. Então pode ser que a nossa Mishnah é tanto Rabi Ishmael quanto Rabi Akiva. Quando está escrito que tem 4 proibições, sobre parte dessas proibições tem Korban, parte dessas proibições é uma proibição sem Korban. Então, por exemplo, para Rabi Ishmael, quando está escrito que tem 4 proibições de juramentos, juramentos futuros vai ter Korban, juramento sobre o passado não tem Korban, mas é proibido. É isso que a nossa Mishnah falou, que tem 4 proibições, não necessariamente 4 tipos de Korbanot. E Rabi Akiva também, alguns é Hayav, alguns é Patur. Certo? Então dá para explicar que é os dois. A nossa Mishnah não falou que é Hayav Korban. A nossa Mishnah falou que tem 4 proibições. Se vai ter Korban ou não, essa é a outra dúvida. Pergunta Gemara Liptur, será que dá para falar que a nossa Mishnah que falou que tem 4 proibições, parte é Hayav e parte é Patur? Ah, virando a mud, certo? Gimel Amud Bet. Adum é Demarot Negaim Katan. A priori, a nossa Mishnah, quando ela trouxe as proibições, ela trouxe as proibições de Shvuah e trouxe as proibições de Mikdash, junto com Marot Negaim, com as manchas na pele. Matam Kulu Lechiuva, Afachanami Kulu Lechiuva. E Marot Negaim são 4 proibições, 4 cores que é Hayá sobre cada uma delas. Certo? Todo mundo que tem qualquer uma dessas 4 cores, Sehet e Baheret e as suas derivadas, essas 4 cores, essas 4 manchas brancas, as 4 tonalidades, alguém que tem essas manchas, ele estava impuro. Depois de se purificar, ele tem que trazer korban. Ou seja, igual em Marot Negaim, as 4 proibições são 4 proibições que geram a obrigação de trazer korban, assim também Shvuah e Idiota Tumá são proibições que geram a obrigação de trazer korban. Então não dá para falar que parte é Hayav, parte é Patur, porque Marot Negaim é tudo Hayav. Então aqui também tem que ser tudo Hayav. Certo? Então volta a pergunta, quem está na nossa Mishnah? Responde a Gemara, Leolam, Rabi Ishmael. A verdade é que a nossa Mishnah então é Rabi Ishmael. Agora, o nosso problema com Rabi Ishmael é que, de acordo com Rabi Ishmael, juramentos do passado não tem Korban, somente juramentos futuros. E a nossa Mishnah falou que tem 4 proibições com relação a Shvuah. Sim? Então parece que é Chayav Korban nos 4. Pergunta a Gemara, Vechilo Michaiv Rabi Ishmael Leshavar Korban, Aval Malkot. Que Rabi Ishmael disse que alguém que faz um juramento sobre o passado, ele jura que ele comeu alguma coisa que ele não tinha comido, ele jura que ele não comeu e ele tinha comido. Quando Rabi Ishmael fala que ele não é Hayav, ele quer dizer o seguinte, ele não é Hayav Korban nesse caso, mas ele é Hayav Malkot, tem um castigo diferente, mas também é Hayav, também tem um castigo. Então não é Hayav e Patur, é Hayav Korban e Hayav Malkot. Então, a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Ishmael, que tem 4 Riyuvim. Tem Riyuvim diferentes. Tem Riyuv de Malkot e tem Riyuv de Korban, mas são Riyuvim que ele é Hayav, ele não é realmente Patur. Uma pausa rapidinho. Certo, então, de acordo com o Rabi Ishmael, tem 4 Riyuvim. Os futuros é Hayav Korban, os passados é Hayav Malkot. O que derava?
E como falou Rava, de Amarava, Befirush, a Torá, Shvuat Sheker, Dumer de Shvuat Shav. A Torá, quando ela falou, a priori, Shvuah, são situações em que a pessoa não fez nada, ele só falou. Então, geralmente, não tem Korban, não teria Malkot para essas situações, porque ele não fez nada na prática, ele só falou. De qualquer jeito, o Rava fala que não, que a gente encontra que a Torá unificou, juntou Shvuat Sheker com Shvuat Shav. Shvuat Sheker é um juramento mentiroso, Shvuat Shav é um juramento em vão. Então, se eu juro que uma mesa, é um juramento verdadeiro. A mesa é uma mesa, mas é um juramento em vão, porque ele não me inovou nada. Então, Shvuat Sheker é um juramento mentiroso. Eu juro que a mesa é uma cadeira, ou eu juro que eu vou comer uma coisa e não como, e Shvuat Shav é um juramento em vão, desnecessário. Então a Torá conectou os dois para dizer o seguinte: Mashav leshavar, Rav Sheker nami leshavar. Igual o Shvuat Shav é sobre algo passado, que essa mesa é uma mesa, certo? Eu não posso jurar em vão sobre algo futuro, porque se é algo futuro que não aconteceu, não é em vão, porque é uma novidade. Então, o juramento em vão é sempre sobre o passado. Então, quando a Torá aproximou as duas proibições, ela vem dizer que igual o juramento em vão é sobre o passado, Shvuat Sheker também é sobre o passado, tem Malkot. Igual o juramento passado de Shvuat Shav, juramento em vão, tem Malkot, assim, juramento passado de Shvuat Sheker também tem Malkot. Então, quando Rabi Ishmael falou que só juramentos futuros é Hayav, ele vem dizer juramentos futuros é Hayav Korban, juramentos passados é Hayav Malkot. Então, alguém que jurou em falso, jurou em maneira mentirosa sobre algo do passado, ele jurou que ele comeu alguma coisa e não tinha comido, ele jurou que ele não comeu, ele tinha comido, tem Malkot igual Shvuat Shav, certo? Então, quando Rabbi Shmuel falou que ele é patur sobre juramentos passados, é patur de Korban, mas tem Malkot. Então, a nossa Mishnah segue a opinião de Rabbi Ishmael. Agora, a pergunta é o seguinte: como vai ter Malkot nesse caso? Bishlema achalti velo achalti kederava. Se a pessoa jurou com relação ao passado que ele comeu, ou ele jurou que ele não comeu, e ele tinha feito diferente, tem Malkot. Por que tem Malkot? Mesmo que é só um juramento, é só uma fala sobre algo do passado, tem Malkot como o Rava falou. Igual a Torá falou que tem Malkot sobre juramentos em vão, tem Malkot sobre juramentos falsos passados. Shelo, se a pessoa jurou que não vai comer alguma coisa e comeu, Nami, Lav Sheish Bo Maaseu. Aqui também tem Malkot, por quê? Porque ele jurou que ele não vai comer e ele ativamente foi lá e comeu. Ela, ochal velo achal, amai. Mas se a pessoa jurou que vai comer alguma coisa, ele jurou amanhã eu vou comer pão nas próximas 24 horas e não comeu, porque ele tem malcot nesse caso? Esse caso é um caso de lav shen bo maaseu. É um caso de um lav, uma transgressão que não tem um ato. Uma transgressão que não tem um ato, apesar que a gente vê algumas vezes em Masechet Makot, tem opiniões que alguém que faz uma transgressão sem ato, ele jurou que ele vai comer e não comeu, ele foi passivo nesse caso, não tem malcot. Então, por que vai ter malcot nesse caso? Por que vai ter malcot, certo? Então, a gente está explicando que a nossa Mishnah está tratando de 4 riuvim parecidos, 4 riuvim que são riuvim de malcot. Então, fala, eu entendo, olha, eu entendo o riuvim de malcot para o passado e eu entendo o riuvim de malcot futuros, no caso em que ele jurou que ele não vai comer e comeu. Mas no caso em que ele jurou que ele vai comer e não comeu, que é um juramento futuro, por que vai ter malcot? É um lav shem bo maaseh. Responde a Gemara, Kassavar Rabi Ishmael, lav shem bo maaseh lokim alav. Rabi Ishmael souber que um lav shem bo maaseh tem malcot. Por isso dá para explicar a nossa Mishnah de acordo com Rabi Ishmael. De acordo com Rabi Ishmael, tem 4 tipos de juramentos, certo? 2 juramentos futuros, 2 juramentos passados, que sobre os 4, se a pessoa fez ele tem korban, ele tem malcot. Os passados, como o Rava falou, juramentos passados em falso, eles têm malcot igual ao Shvuat Shav. Juramentos futuros em falso também tem malcot. Se ele jurou que ele não vai comer e comeu, ele transgrediu claramente o juramento dele. E se ele jurou que ele vai comer e não comeu, mesmo que ele foi passivo, tem malcot, porque Rabi Shmuel souber que lav shem bo maaseh lokim alav, certo? Dá para entender dessa forma. Pergunta Gmará, Iachi, Kasha de Rabi Yochanan de Rabi Yochanan. Pergunta Gmará, agora a gente entra um problema. Se você me falar que a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Ishmael, que alguém que ele jura que ele não, alguém que ele jura que ele vai comer e não comeu, ou seja, ele transgrediu a proibição, o juramento dele passivamente, ele tem malcot, por quê? Porque lav shem bo maaseh lokim alav, a gente vai ter um problema com a opinião de Rabi Yochanan. Por quê? Dama Rabi Yochanan fala o seguinte, Alachá que está Mishnah, de certa forma Rabi Yochanan fala
que ela é como está a Mishnah. Se a gente encontra uma Mishnah sem nomes, certo? A nossa Mishnah, por exemplo, não foi falada em nome de alguém. A nossa Mishnah simplesmente falou que Shvot tem dois que são quatro. E a gente interpretou isso que é como Rabi Ishmael, que alguém que fez quatro tipos de juramentos diferentes, ele tem Malkot, certo? Veitmar Shvashi Ochal Kikar Zoyom, Ve'avar Ayom Ve'lo Achalá, Rabi Yochanan Rish Lakish, Daven Travai, Oino Loque. Por um lado, a nossa Mishnah sai que alguém que transgrediu um lav sem ato, alguém que transgrediu um lav passivamente, ele tem malkot, certo? Que essa é a opinião de Rabi Ishmael. E de Rabi Yochanan fala que ela é como está a Mishnah, ou seja, Rabi Yochanan concorda que lav shen bo maaseh, um lav que não tem ato, tem malkot, que é o que saiu da nossa Mishnah. Porém, por outro lado, a gente encontra que Rabi Yochanan falou diferente. Rabi Yochanan falou o seguinte, alguém que faz um juramento, shvash ochal kikar zoayom, ve'avar ayom ve'lo achalá, alguém que jurou que vai comer um pão, e não comeu, fala Rabi Yochanan Rish Lakish, não tem malkot, cada um por um motivo diferente. Rabi Yochanan Marei no Loque, Rabi Yochanan fala que não tem malkot porque Mishum de Avilav Shem Bomase, Vecholav Shem Bomase, em Lokim Alav. Rabi Yochanan fala que o motivo que não tem malkot é porque é um lav passivo, é um lav que ele jurou que ele vai comer e não comeu, ele foi passivo, então não tem malkot. E Rish Lakish Marei no Loque, atratza fake losh matra. E Rish Lakish fala que o motivo que não tem malkot é porque é uma atratza fake. Ou seja, o cara que vai advertir ele, falar, ei, você jurou que vai comer, come, ele tem o dia inteiro para comer, certo? Em nenhum momento essa advertência é na hora, não faz isso e o cara foi lá e fez. Aqui é uma atrás duvidosa, eu tô falando, se for que vai comer, então come. E ele fala, tá bom, daqui 5 minutos, nunca tem uma advertência no momento. De imediato. Por isso não tem malkot. Então a gente encontrou uma contradição de Rabi Yochanan. Por um lado, Rabi Yochanan falou que como está a Mishnah, e da nossa Mishnah sai que um lav transgredido de maneira passiva tem malkot. E Rabi Yochanan falou que um lav transgredido de maneira passiva não tem malkot. Então, como pode ser que Rabi Yochanan sustenta as duas coisas? Ficou uma contradição. Então, se a gente explica a nossa Mishnah como Rabi Ishmael, a gente vai ter uma contradição. Responde a Gemara, Rabi Yochanan está machrina ashkar. Fala Gemara, Rabi Yochanan encontrou outra Mishnah Stam, outra Mishnah sem nome, que a gente conclui dela que Lav Shem Bo Maaseh não tem Malkot, ou seja, a gente tem duas Mishnayot diferentes, tem uma Mishnah que a conclusão dela é que Lavim passivos tem Malkot, que é a nossa Mishnah, e tem outra Mishnah que a gente aprende dela que Lavim passivos não tem Malkot. A Gemara vai perguntar agora, vai procurar qual exatamente é essa Mishnah, mas a gente vê na continuação, só que Rabi Yochanan está explicado. Por um lado ele falou que ela é como está a Mishnah, e ele tem uma Mishnah que diz que Lav Shem Bo Maaseh en Lokim Alav, um Lav transgredido de maneira passiva não tem Malkot. E ele falou também que alguém que jurou comer um pão e não comeu, ele não tem malkot, porque ele transgrediu essa proibição de maneira passiva. Na continuação a gente vê aonde Rabi Yochanan encontrou uma Mishnah que difere da nossa, que diz que Lav Shem Bo Maaseh en Lokim Alav, para não ter contradição. Então, escolha.